resolvendo questões de bioquímica que caem no Enem. Todas as vezes que cai nesse formato, e é esse formato que eu quero entregar para você. Para que você tenha aí um contato prévio com esse tipo de questão e bioquímica, que é uma dor de cabeça para muita gente, não seja mais uma dor de cabeça para você, tá? Então vem comigo aqui que eu quero te mostrar na prática como resolver questões de bioquímica, tá certo? Então olha só, já vem comigo aqui para o nosso maravilhoso slide. Olha só, nessa listinha de questões eu tenho 7 questões dos últimos Enems que caíram aí sobre a parte de bioquímica. É bem verdade que muito da parte de bioquímica que cai no Enem acaba estando relacionado mais à parte de biologia celular do que propriamente bioquímica sozinha, tá? Mas quando cai bioquímica sozinha, ela cai nesse modelinho aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Eu não vou resolver essa minha lista na ordem, porque eu quero ir na ordem do que caiu no Enem primeiro. Então, se liga só aqui nessa questãozinha número 4, tá bom? Então, eu quero resolver ela em primeiro lugar aqui com vocês, né? Botando ela grande aqui na tela para você já ficar aí com a visualização completa. Então, olha só. Ele vai dizer o seguinte no comando da questão. O carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou no crescimento desta bactéria foi. Então ele quer, na verdade, aqui ó, uma identificação, tá certo? Ele quer saber qual é o carboidrato que está presente nesse xarope. E provavelmente ele trouxe aqui na explicação a descrição desse carboidrato. Então, quando a gente está falando de bioquímica, um dos principais pontos que o Enem pode cobrar de você é a identificação, certo? A identificação e ou classificação dos componentes ou dos compostos orgânicos, no caso aqui dos carboidratos. Então, conhecer o que é um monossacarídeo, o que é um disacarídeo, um polissacarídeo. Professor, mas isso eu já misturou tudo na minha cabeça. Perceba, quando você vai, por exemplo, ver um colar de pérolas, tá certo? Um colar de pérolas simplesinho ali. Quando a pessoa está colocando ali o fio de nylon para começar a colocar as pedrinhas ali, encaixar para depois formar aquela longa cadeia de pedrinhas, você vai vendo sequências de numéricas ali de organização daquele colar, correto? Então, quando eu colocar uma bolinha, eu só tenho uma bolinha, uma pérola. Então, aquela ali é a menor porção do colar, concorda? Então, a menor porção do colar eu vou fazer o colar com uma bolinha de pérola, certo? Senão, só seria um fio de nylon, concorda? Se eu botar duas bolinhas de pérola, eu vou ter o quê? Um duplo, né? Um colar com duas pérolas, na verdade. Então, a mesma coisa se replica para os carboidratos. Quando eu tenho uma única peça de carboidrato, eu vou chamar de monossacarídeo, é um açúcar único. Mas quando eu conecto dois, eu vou formar um disacarídeo. A palavra sacarídeo está relacionada com açúcar. Tá? Então eu tenho um sacarídeo, um açúcar duplo. Se eu vou conectando 3, 4, 5, 6, até ter várias, eu vou formar um polissacarídeo. Eu nem vou contar mais, só vou dizer que tem muitos, tá? Polissacarídeo. Então, é esse tipo de classificação que o Enem pode cobrar de você, e é o que ele vai cobrar aqui nesta questão. Por quê? Porque nas alternativas ele está trazendo exemplos de carboidratos que são classificados dessa forma. Por exemplo, a glicose e a ribose são monossacarídeos, tá? A celulose é um polissacarídeo e a maltose e a lactose são, na verdade, dois disacarídeos, tá? Então eles vão ter aí dois monossacarídeos conectados. Então nesse sentido você já consegue aí destrinchar um pouco da classificação. Agora você vai buscar qual é a identificação que ele está te entregando no comando da questão e aí a gente vai chegar lá e marcar a alternativa porque a gente já sabe o que o comando está pedindo. Então vem só aqui comigo, tá? Olha só, meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento dos micro-organismos em laboratório. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção de ácido lático pela bactéria Leuconostoc mesenteroides B512F, utilizando na composição do meio de cultura um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria tropical local de caju. Os resultados obtidos mostraram que o meio de cultura enriquecido com xarope de caju propiciou um crescimento adequado, olha só, o crescimento adequado desta bactéria.
Então, olha só, o carboidrato presente no xarope de caju, que auxiliou o crescimento dessa bactéria, foi o quê? Para ela crescer, ele precisa de quê? Eles avaliaram a viabilidade da produção de ácido lático utilizando na composição do meio de cultura um material obtido do caju. Então, para produzir ácido lático, ele precisa de um material que esteja ali presente, certo? E aí a gente vai pensar o seguinte: vamos pensar que a bactéria está degradando um material, um carboidrato, para a produção de ácido lático. O nome desse processo, portanto, é a fermentação, tá certo? Então eu estou vendo aqui o processo de fermentação. E a fermentação usa como substrato para a produção do ácido lático ninguém mais, ninguém menos do que a famosa glicose, tá certo? Então eu estou usando glicose para degradar e produzir o ácido lático e manter a bactéria viva ali com a disponibilidade de energia produzida a partir disso. Então o xarope de caju ele vai ter glicose na sua composição, né? Açúcar em última instância, para que ele possa degradar isso e produzir aí o ácido lático. Então, viabilizar esta produção. Tranquilo? Vamos lá para a nossa questão de número 3, que começa aqui nesta outra página. Olha só, ela está aqui. Eu vou até dar um zoom maior para a gente poder visualizar junto como é que funciona essa questão, porque ela vai ser um pouquinho mais difícil do que a outra. Olha só. Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina. Por que, professor, que a quantidade de adenina é a mesma de timina e a de guanina a mesma de citosina? Porque a gente deve lembrar o seguinte, que na verdade o DNA ele é, tá, uma fita dupla. Então eu tenho uma fita de DNA grudadinha com outra fita de DNA, certo? Para que essa fita fique estável, assim como uma ponte, eu preciso estabelecer entre elas conexões. Então, provavelmente você já viu pontes na sua vida. Se você não viu, vamos pegar dois exemplos muito bons aqui. A gente tem a ponte Newton Navarro, aqui em Natal, onde eu resido, mas tem a ponte JK, né, Juscelino Kubitschek, lá em Brasília, uma ponte muito famosa aqui no Brasil, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem aqueles arcos muito grandes, como a ponte Newton Navarro ou como a ponte Juscelino Kubitschek, a gente vai ver que esses arcos eles precisam estar fincados ali, ancorados em alguma coisa, tá? Para que eles possam dar sustentação ali para aquela estrutura da ponte. Resultado, o DNA é do mesmo jeito, ele precisa ter esse entrelaçamento para sustentar ali as duas fitas umas com as outras. Então o que acontece? A estrutura básica do DNA ele vai fazer uma conexão entre o que nós chamamos de bases nitrogenadas. E as bases nitrogenadas são ninguém mais, ninguém menos do que adenina, timina, guanina e citosina. Essas bases vão ser nada mais, nada menos do que essa conexãozinha que a gente vê aqui no meio do DNA. Então, uma se conecta com a outra e permite que esta ponte ela fique e permaneça estável. Tranquilo? Então, esse aqui é o panorama. E aí, o que é que a gente consegue visualizar com essa regra que foi descoberta por Chargaff? Ele vai postular, portanto, que a quantidade de adenina e timina, guanina e citosina são iguais entre si, pelo fato de que a adenina sempre se conecta com a timina, tá certo? E a guanina sempre se conecta com a citosina. Então, aonde tiver timina vai ter adenina, aonde tiver guanina vai ter citosina e assim por diante. Então, eles vão estar ali pareados para estruturar a dupla fita. Consequentemente, eles vão ter aí uma contagem parecida, porque onde tiver um, tem o outro conectando ali. Simples assim. E em outras palavras, ele vai dizer o seguinte: esses cientistas descobriram que o total de purinas, ou seja, quando eu somo aqui, ó, as adeninas mais as guaninas, eu vou ter um total igual de adeninas e citosinas. Lógico, se elas estão na mesma proporção, quando eu somar uma com a outra vai dar a mesma coisa. Tudo bem? E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai falar para a gente que um professor, em sala de aula, trabalhou esses conceitos e apresentou uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Então ele fez 20, 25, 30, 25. Vamos aqui representar isso, né, figurativamente num desenho. Então esse professor colocou lá uma fita simples do DNA. A gente sabe que o DNA é fita dupla, e é exatamente o que
a questão vai perguntar, ele vai perguntar como está a distribuição disso na outra fita. Mas nessa fita aqui ele botou o seguinte, ó. Ele colocou aqui, ó, 20 adeninas. Aí ele colocou 25, certo? 25 timinas. Aí ele colocou aqui, ó, 30, não foi? 30 guaninas. E colocou aqui no final, vou colocar assim pontilhado para a gente ver a diferença, mais 25 citosinas. Tranquilo? Então essa foi a distribuição da fita simples que o professor apresentou para esta turma. Só a gente voltar aqui no enunciado e ver exatamente, ó, 20, 25, 30, 25. Tranquilo demais, professor. Peguei a ideia. Então olha só a pergunta que ele vai fazer aqui para a gente, ó. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita do DNA formada pela fita simples exemplificada? Então ele quer saber qual é a soma, tá bom? Ele quer saber qual é a soma quando eu boto duas fitas, uma pareada com a outra. Então olha só, se eu colocar a dupla fita dessa molécula de DNA aqui, eu vou ter que visualização? Olha só, vem comigo. Se eu tenho 20 adeninas aqui, quer dizer que onde tem adenina eu vou colocar quem? Timina, porque A sempre liga com T. Então, joguei para cá, ó, 20 timinas, certo? Aí onde tem timina eu vou colocar a adenina, né? Que se liga a ele. Então, ó, aqui vão ter mais 25 adeninas, conectando com essas 25 timinas de baixo. Nas guaninas, eu vou ter citosinas se conectando. Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter aqui 30 citosinas se conectando com essas 30 guaninas. E, por fim, eu vou ter aqui, ó, 25 guaninas no final se conectando com essas 25 citosinas de baixo. Então, é só fazer a conexão, tá certo, gente? E aí você vai somar no final e ver qual é a resposta correta. Então, aqui, ó, de adeninas eu tenho o quê? 20 adeninas embaixo e 25 em cima. De timinas, eu tenho 20 timinas embaixo e 20 timinas em cima. Aqui, ó, de guaninas, eu tenho o quê? 30 embaixo e 25 em cima. E de citosinas, eu tenho aqui 30 mais 25 também. Então, no fim das contas, eu tenho aí de adeninas o que, galera? 45. A única alternativa que tem 45 adeninas é a letra C. Já respondi. E aí, se você continuar a contagem, você vai ver que todas elas estão corretas aí nessa letra C. Tranquilo? Então, eu espero que tenha ficado claro para você aqui, né, como é que resolvi essa questão. Demora um pouquinho de tempo, porque a gente, para não errar, vai fazer esse pareamento, mas se você já tem esse conhecimento, você já vai avançar bem mais rápido aí nas próximas questões. O que eu quero te mostrar com isso daqui é o seguinte, presta atenção. Olha só, o que eu quero te mostrar com essas questões é que quando cai no Enem, o que é que ele está explorando? A característica do composto orgânico. Eu estou explorando a característica do carboidrato, a característica do DNA, eu estou explorando a característica do sal mineral, da água. Então o Enem ama cobrar características bioquímicas dos componentes. Sejam componentes inorgânicos, como água e sais minerais, sejam componentes orgânicos, como carboidratos, DNA, proteínas, lipídios e assim por diante. Então, muito foco quando você for resolver questões, for estudar para isso, nas características químicas desses elementos, tá? Então, voltando aqui para a nossa lista de questões, vem comigo, olha só. Vamos agora resolver a questão de número 7, uma questãozinha do Enem PPL 2017. Olha só. Ele vai falar sobre os distúrbios por deficiência de iodo. Está falando aqui do DDI. Ele está dizendo que isso é um fenômeno natural e que é amplamente, né, acomete aí a população. Por quê? Porque muitas populações ao redor do mundo têm deficiência na ingestão de quê? De sais minerais. E nesse caso aqui ele está falando da ingestão de iodo. E ele vai falar que existem alguns distúrbios, né, riscos de apresentar distúrbios que são causados pela ausência, tá certo, deste componente, que é um sal mineral. E aí vale a gente citar o seguinte, tá? Vale a gente citar que sais minerais, certo? Deixa eu mexer aqui na câmera para não atrapalhar você ler a sua questão aí na tela. Quem sabe faz ao vivo, então vem comigo. Vamos lá.
Então, olha só, quando a gente pega esse viés, nós estamos visualizando o quê? Nós estamos visualizando a partir dos sais minerais determinadas modulações fisiológicas. Então aqui eu já quero chamar a tua atenção para um outro panorama de abordagem de questões, que aqui no caso é o papel funcional desse composto bioquímico na execução de processos biológicos. Então a presença do sal mineral ou a sua ausência vai favorecer um tipo de quadro clínico específico, que a gente precisa estar ligado nisso, não tem para onde correr. Então o primeiro modelo que eu já mostrei para vocês lá atrás é o que? Cobrar características daquele componente. E o segundo modelo é exatamente o modelo de cobrar a aplicação daquele componente na realidade fisiológica do indivíduo, tranquilo? Então vamos lá. Ó. No Brasil agora vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem iodo em sua produção, né? Então aí vai fazer o quê? Com que nós tenhamos o sal iodado. Então se você for lá no mercado, vou deixar esse experimento para você, vai no mercado e visualiza lá, né, que vai ter assim, sal iodado no sal que você vai comprar. Então isso daí minimizou muito a deficiência de sal na população, tá bom? Por causa dessa adição de iodo lá ao sal. E aí ele vai perguntar o seguinte: essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? Aí a gente tem que lembrar lá da fisiologia qual é a glândula que trabalha com esse sal mineral que a gente está falando aqui, que no caso é o iodo. Ninguém mais, ninguém menos do que a tireoide, tá certo? Então a tireoide produz hormônios conhecidos como T3 e T4, certo? A triiodotironina, T3, e o T4, que é a tiroxina, que vai estar relacionada aí com o metabolismo do organismo, tá? Então, o iodo vai ser muito importante para a fabricação desses dois hormônios. Não tendo ele, essa galera vai sofrer aí com uma baixa produção desses hormônios, que seria aí o quadro de hipotireoidismo, tá? Pegou aí a ideia? Vamos para mais uma questão para aplicar esse tipo de conceito que o Enem ama. Olha só, tá sentindo o cheiro? Cheiro de Enem, Enem 2022. Se liga só, essa é uma questãozinha muito boa, que ele vai fazer uma pergunta muito simples, tá? Olha só, ele vai perguntar aqui, ele vai te dar um cardápio, na verdade, e vai perguntar qual dos elementos ingeridos pela pessoa o médico precisou eliminar da dieta. Para a gente saber qual o elemento que ele eliminou da dieta, a gente precisa saber qual é o objetivo do médico. E aí ele vai descrever o seguinte: essa pessoa tinha dores abdominais, vômito, diarreias, que são sintomas da doença celíaca, que é quem tem aí uma inflamação intestinal causada, olha só, pela ingestão de glúten, tá? Então os famosos alimentos que contêm glúten, que você vê lá na embalagem, contém glúten. E ele vai associar isso daqui a vegetais específicos. Ó. Ele fala que o glúten é uma proteína presente em vegetais, como glúten, ou glúten é uma proteína que está presente em vegetais como trigo, a cevada e o centeio. Qual é a similaridade entre trigo, cevada e centeio? É que, na verdade, esses quiridões são o que nós chamamos de são alimentos conhecidos como cereais, nada mais, nada menos do que os cereais, ok? Então, quando a gente tem esses cereais presentes na alimentação ou alimentos que são derivados dos cereais, a gente vai ter a presença de glúten. Então, qual é o alimento que o médico precisou tirar da dieta dessa pessoa que comeu aqui, olha só, bife, arroz, no caso arroz, bife com creme de leite, salada de alface, tomate, lasanha e ovo cozido, tá? Então olha só, qual desses alimentos é derivado dos cereais? Arroz não é, bife não é, creme de leite também não, salada com alface e tomate também não, ovo também não. O único alimento que é aqui que depende de elementos que são derivados dos cereais, como trigo, tá certo? Aí, por exemplo, e algum outro que possa fazer parte ali do macarrão da lasanha, seria, portanto, a lasanha. Então, ele seria o alimento a ser eliminado. Então, aqui você já consegue ver o que é uma das, acho que é a terceira questão aqui que sai letra B de amor. Olha só, letra B de amor, porque, professor, porque quem ama, beija, tá certo? E aí, letra B, você já vê um padrão. Caiu questão de bioquímica, posso chutar a letra B, porque a maioria... Não, brincadeira, não faz isso não, tá? Nada disso aí, tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, certo? Mas letrinha B aí pra gente ficar tranquilo.
E agora a última questão que eu queria trazer aqui para vocês, mais uma questãozinha que gira em torno daquela classificação, daquela identificação dos compostos orgânicos. Olha só, olha o comando da questão. A esterilização reduziu para as ervilhas a disponibilidade de quê? Então, olha só, um grupo de pesquisadores realizou um experimento para identificar condições ideais para o crescimento das ervilhas. Utilizaram um solo rico em nutrientes e minerais, como nitrogênio, fosfato, cálcio e potássio. Em um lote, o solo foi esterilizado por calor, certo? Em outro, não. Após o cultivo, em condições ideais de luminosidade e umidade, as plantas cultivadas no solo esterilizado tiveram um desenvolvimento inferior. Por quê? Então, olha só, a gente tem aqui fosfato, cálcio e potássio. Mas a gente tem aqui o famoso nitrogênio orgânico. Esse nitrogênio orgânico, ele vai ser oriundo aqui, tá certo? Oriundo de processos bioquímicos executados por bactérias. Lá quando a gente está falando do ciclo do nitrogênio, certo? E aí o que é que acontece? Se eu esterilizei por calor, quer dizer que eu estou elevando a temperatura. Então, bactérias que tinham ali enzimas específicas para fazer esse tipo de reação vão perder sua função, quiçá morrer ali naquele processo de esterilização. Então, consequentemente, o nitrogênio orgânico, que depende ali de processos orgânicos acontecendo, não vai estar mais sendo formado. Então, a esterilização vai gerar para aquela região do solo uma falta de disponibilidade de nitrogênio orgânico, tá? Por quê? Esse processo de esterilização do calor vai mexer com os micro-organismos que vivem ali. Não necessariamente vai interferir na absorção de água do solo, na presença de cálcio, que depende ali do intemperismo, né, das partículas rochosas do solo, o fosfato e o potássio também da mesma forma. Então, o nitrogênio seria aí o mais prejudicado, por isso que a gente ficaria com a letra A. Então, o foco está, ou a letra E. Então, o foco está aqui exatamente no processo que está sendo descrito. Então, veja que o formato de cair de questões de bioquímica ele é muito bem sedimentado. Então, se você começa a entender esse tipo de viés, vai ficar muito difícil de você errar uma questão de bioquímica quando ela aparecer no Enem. Então, se bioquímica era um dragão para você, agora não é mais. Ficou fácil para você enxergar as coisas dessa forma e aprender dessa forma também. Então, eu quero te entregar 15 dias de graça para você aprender do jeito que a gente ensina aqui dentro da M Academy. Só clicar aí, sem cartão de crédito, sem nada. Clique e aproveita 15 dias de graça, beleza? E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!